Aqui o Brasil fala, aqui o Brasil ouve, aqui o Brasil vê. Bem-vindo ao podcast do Brasileiro. Pessoal, olha só, vou falar pra vocês. Hoje, antes de mostrar ali quem que tá sentado aqui junto com a gente, vou falar pra vocês. Essa pessoa, ela é incrível, ela é sensacional, uma ótima... Ó, já tô dando spoiler aqui, já tô falando quem que é, hein? Ela é uma ótima psicóloga. Ela é formada em Direito também. Ela é incrível. O seu trabalho, o trabalho que ela vem fazendo, vem mudando a vida de pessoas e mudando a vida da mulherada. Mulherada, olha só, você que está assistindo hoje vai poder conhecer um pouquinho mais sobre essa gama de conhecimento que essa mulher tem, que é incrível. E hoje a gente vai conversar com a nossa querida Maria Raffarty. Tudo bem, Maria? Que apresentação bonita, Fabiano. Obrigada, querida. Obrigada coisa mesmo. boa, né? Obrigada Como profissional, mesmo, a gente querido. tem que trazer o melhor. Maria, deixa eu te já começar, já quero começar bombando, perguntando tudo, mas antes eu gostaria de saber o seguinte, eu gostaria de saber um pouquinho sobre você. Um pouquinho sobre sua vida, como tudo começou, como que chegou até hoje, mas a gente, não só eu tenho curiosidade, mas com certeza várias pessoas que estão vendo esse episódio agora, nesse exato momento, vindo pelo pessoal que vem pelo corte, falar nisso, pessoal que vem pelo corte, ó, já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa seu comentário, já coloca aqui quem que você quer ver aqui no podcast do Brasileiro, porque o podcast do Brasileiro, ele é um podcast aberto para todo mundo. É do brasileiro. A pessoa pode estar, sei lá nos Estados Unidos, de repente vai falar, pô, como que é um podcast do brasileiro? Ela vai saber e ela vai ver um bate-papo incrível com várias pessoas legais aqui, que a oportunidade, todo mundo está aqui. A oportunidade da pessoa poder vir, poder falar sobre o que ela faz, como que ela é, porque tem muita gente que tem curiosidade, mas às vezes a pessoa não tem um acesso. Então a internet veio para mudar isso e o podcast também veio para poder facilitar isso, né, pessoal? Então, agora vamos saber um pouquinho mais sobre a Maria. Maria, conta sobre você. Bom, a minha trajetória não é tão diferente da trajetória tua, de quem está aqui operando hoje aqui no estúdio, nessa menina linda. Ah, pessoal, hoje não, a gente está com a Jojo, olha só, viu? a fofa. Fera. Né? Então, não é diferente da trajetória de ninguém. É uma trajetória de uma criança que passou por seus perrengues, que passou por seus momentos alegres, que passou por várias coisas e foi se transformando na adulta que hoje eu sou. Então, eu quero começar dizendo que não tem nada de extraordinário na minha história. Nada. Somente que eu tenho a sensação, e isso eu tenho feito várias viagens de introspecção e tenho chegado a essa conclusão, eu tenho o costume, e isso é uma coisa muito boa que eu acabo ensinando para as pessoas também, eu tenho o costume de pegar meus problemas e focar menos no problema e mais na solução para o problema. Então, vamos lá. Vamos a essas características que eram naturais minhas e eu fui desenvolvendo mais. Por exemplo, eu era pequena e tinha, por exemplo, sofria muito bullying. Tá? Então, aí não tinha muitos amigos. Então, peraí. Então, quando você era pequena, tipo... Mocinha, você era pequenininha. A mais pequena do grupo, então? Não. Alta, magra e muito branca. Daí tinha lá perna de palmito, vara de cutucar estrela, e esse monte de coisa, né? Tá? Então era desse padrão. Olivia Palito e tal. De óculos, estrábica. Então, um pouco complicado, Mas né? você usava óculos? Sim, desde os 3 anos de idade. Caramba. Desde os 3. Então, assim, realmente eu era estrábica da casa de ver duplo, né? Então, o que acontecia? Eu foquei muito no estudo. Essa que era, digamos, a minha jogada. Eu sempre me via no futuro. Eu pensava, sabe o quê? No futuro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou comprar coisas, que daí a gente não tinha condição financeira boa. E eu pensava, para isso eu vou ter que estudar. Então, assim, eu não focava tanto no problema. Eu focava muito na solução. Eu me divorciei bem mais para frente, tá? Eu era advogada, não psicóloga ainda, tá? Então, peraí. Vamos lá. Antes, Vou pular, já saltei muitos anos. Então, deixa eu voltar aqui para me entender também e para o pessoal entender. Antes da psicologia, você é formada em psicologia, né? Sim, antes da psicologia, eu sou formada em Direito. Você era formada em Direito. Sim, e você... sou ainda. Ninguém me tirou o diploma. Mas aí você exercia o direito e Sim. era casada. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu me divorciei, eu escrevi muitas coisas sobre separação, etc., e fiz um livro.
E aí, esse livro meu foi colocado nas livrarias como livro de psicologia. Falei, peraí, então eu não vou ser uma não psicóloga que escreveu um livro. Vou ser uma psicóloga. E como que se chamava o livro? Depois da Tempestade. Esse foi seu primeiro livro? Esse foi o primeiro livro. Eu escrevi vários. E aí, depois, o que aconteceu? Você entendeu o que eu quero dizer? Na minha trajetória, sempre tem coisas assim. Eu pego o problema e penso, o que eu vou fazer com esse problema? Eu não fico olhando muito para ele. Eu penso, o que eu vou fazer com ele? E aí, eu penso em soluções. Então, eu vou fazendo isso e eu percebo desde que eu sou pequena. Então, não é que eu não tenha os problemas, mas ao olhar para o problema, eu penso na solução. Por exemplo, eu tenho câncer de pele. Tive muitos episódios de câncer de pele. E aí, a primeira vez que eu vejo lá, carcinoma base celular, quando você vê carcinoma, é um nome forte. Fui lá para a internet procurar, vi o que era. Primeira coisa, meu convênio cobre, onde que eu vou tirar? De que jeito que eu vou fazer? Você entendeu? A minha proposta é sempre aquela de olhar para a solução. E eu gasto muita energia na solução. E aí o que acontece? É como se a minha energia fosse gasta para uma coisa melhor. Tá, Maria, mas deixa eu entender uma coisa aqui. Você falou que você teve câncer de pele, né? Sim. Isso com quantos anos? Assim, ou quanto faz tempo? Não, já comecei com 30, tenho até hoje. Eu já tive uns 10, 12 episódios. Mas aí, tipo, te mudou a vida ou foi depois que você... Antes do livro ou depois do livro? Ou você viu isso como, tipo, uma coisa simples? Tipo, eu falei, bora, só bora. Não, é uma coisa simples, porque não é o melanoma. Há 3 tipos de cânceres que são malignos de pele. O meu é um dos malignos. Eu tenho 2 dos tipos maligno. Mas é o maligno que é superficial. O maligno profundo é o melanoma. Eu não tenho esse. Porque sabe o que é legal? Eu tô ouvindo você falar assim, só que você fala, tipo, tão natural e tão tranquila. Mas que porque você tem isso solução. É bom. Não, isso é bom, porque às vezes muita gente tá vendo e às vezes a pessoa tem algum tipo de câncer, alguma coisa assim, e já desespera e de repente, gente, é uma coisa tão, tipo, não é simples, mas é fácil de você poder aprender É onde você coloca o foco. É isso que é importante. Hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora, por coincidência, que ela falou para mim, sabe, Maria, ontem eu vi e recebi o diagnóstico que eu tenho câncer de tireoide. Eu resolvi não pensar muito. E eu hoje já estou pensando em que médico eu vou. Ela me mandou essa mensagem. E foi muito legal. Até por sinal, eu quero agradecer os meus seguidores, porque eu entrei para os classificados no IBEST de novo esse ano. E fui votada e já estou entre os 10 classificados. E hoje era o dia de sair o resultado, sabe? Foi bem legal. E aí essa seguidora falou para mim, ai, desculpa, que ontem eu não votei em você, porque é um voto por dia, né? Não votei em você porque eu recebi o diagnóstico de câncer de tireoide. Mas hoje eu votei. Ela falou assim pra mim, coitada. Mas ela disse, eu já fui no médico. Ou seja, ela já tá me acompanhando, ela faz meus cursos, com certeza, e ela já tá pensando, peraí. Pô, então seus seguidores são fiéis ali, né? Opa, se são. É bem legal, eu tenho um engajamento bem grande. E o bacana é isso, você vê que as pessoas estão começando a compreender. Eu não estou desqualificando quem tem problema, mas a gente tem que olhar para a solução. Você falou, vou te dedurar, você falou, eu quero me dar de presente fazer exercício físico. Ora, é verdade. Bora dar. É verdade. Bora dar a si próprio esse presente. Entendeu? É verdade. Porque isso é premissa de saúde. A premissa é nós nos mexermos e nos movimentarmos. Isso aí não é papo de personal, porque não é minha profissão, né? Então, mas a gente tem que. Então, vai lá. O meu problema é que eu quero arrumar tempo para fazer exercício. Ótimo. Então, procure a solução. É verdade. Entendeu? Hoje em dia a gente foca tanto no problema e esquece de falar assim, não, corre atrás da solução, porque se você solucionando isso, sempre você vai conseguir solucionar as outras coisas. A solução é o baby step, geralmente, querido. O que é o baby step? Pouco a pouco, que nem uma criança. Veja bem, você conhece, claro, que seja uma criança que não tenha problemas de locomoção, óbvio, tá? Mas você conhece alguma criança que quando começou a andar com perto de 1 ano de idade, desistiu na primeira que ela caiu? Caiu e disse, ai, a criança fala, eu caí, acho que nem vou tentar andar. Não tem, né? É verdade, Toda criança vai lá, cai uma vez, e tenta engatinhar, e cai de novo, e não sei o quê, e segura no móvel, e vai lá, não é? Isso é verdade. Ela não para pensar.
em parar. Ela age. O problema dela é não andar. Esse é o problema que ela encontra. Ela fala, peraí, eu quero ir do ponto A até o ponto B? Como é que eu não estou conseguindo ir? Esse é o problema. Mas ela não foca no problema, você percebe isso? Ela foca na solução. Como é que eu vou fazer? Vou tentar de novo. E vai, e consegue. Não tem criança. Você nunca vai ver uma criança, a menos que tenha problemas, aí é diferente. Mas uma criança, ela não para até ela conseguir. E ela vai criando novas maneiras, né? A criança, às vezes, vai tentando engatinhar. Uma perna engata na outra, né? Daí ela cai, né? Não é? Quem nunca viu criança ela embola, assim, né? ela embola. E vai e volta. Não, e é engraçado, né? Porque, tipo assim, às vezes o pai, a mãe já fica ali na expectativa, vê que caiu, desespera, mas coloca ela pra levantar e seguir de novo. É como uma rede de apoio também dos amigos, né? Todo Exatamente. mundo do dia a dia, né? Às vezes a pessoa tá ali do seu lado e fala, vai, vai conseguir, e vai dar tudo certo. E por sinal, falando em rede de apoio, a gente tem que tomar cuidado também com tantas ajudas pra gente não se enfraquecer. Porque, por exemplo, a criança que vai no andador direto, ela demora mais pra andar. É verdade. Por isso que o andador não é recomendado. E eu já vi o andador mais fácil. Pra mim seria mais fácil. Claro, o andador é moleza para os pais, porque aí a criança não se bate, né? Quem bate é o andador. Mas se você for olhar, ele é um limitador do próprio esforço, certo? É verdade. Então, se você for avaliar isso sem desqualificar, eu não estou desqualificando o problema de ninguém. Não estou dizendo que alguém tem um problema maior, um problema menor, ou que tudo é fácil nessa vida. Mas você percebe o quanto depende de nós para que a nossa história se escreva de forma diferente? É verdade. A caneta está na tua mão. E os livros são escritos por você. Mas tem muita página escrita que eu não gostei. Ótimo, mas tem mais página em branco para frente, né? E você pode sempre estar mudando a sua história e escrevendo mais. Você perguntou para mim, você ainda faz maratona? Você perguntou assim para mim de um jeito, né? Com uma mulher de 60 é verdade, anos, né? É verdade. Eu te perguntei, gente, eu ainda estou escrevendo. Eu estou escrevendo a minha história, por que eu não posso fazer uma maratona com 60? Mas vem cá, como que surgiu essa questão da maratona assim na sua vida? Foi um sobrinho meu que me levou para esse mundo, para esse submundo, para essa coisa horrível. Eu tenho a conversa com ele no Facebook até hoje. Foi assim, eu já corria, tá? Mas corria distâncias menores. Aí comecei a correr distância maior porque uma cunhada... Tipo, o que é uma distância menor? Tipo 5 quilômetros? 5 quilômetros. 5, né? Era corredora de 5, tá? Aí uma cunhada falou, vamos fazer 10 quilômetros em Floripa, não sei o que. Eu falei, 10? É muita coisa. Não, vamos lá. Só que a minha cunhada não fez. Ela acabou não treinando, aí eu fiz. Aí... eu gostei de correr 10. Falei, interessante. Eu cheguei em segundo lugar ainda, na minha categoria. Falei, gente, até que tá bom. Ela procrastinou e você seguiu. Aí eu fui, tá? Aí depois, fazer uma meia. O que você acha, uma meia? Aí tinha meia do Rio. Minha filha estudava lá na época. Uma meia do Rio... Meia do Rio, 21 quilômetros, né? 21 meia, km. né? Falei, sabe o quê? Vou. Aí fui, fiz uma meia. Daí fiz outra meia. Beleza, mas eu tava nas meias. Então, eu era uma pessoa normal. Até que um dia... eu recebo uma mensagem no Facebook do meu sobrinho Kiko, que mora em São Paulo. E o Kiko fala assim, tia, vamos inscrever para a Maratona de Berlim? Eu falei, Berlim? Daí ele falou, é por sorteio, não precisa... todas essas grandes, você tem que ser sorteado, porque elas têm muita gente pessoas, inscrita, né? Aí, de repente, você nem é sorteada, mas vai que você é. Eu falei, será? Resumindo. Eu fui sorteada e ele não foi, você acredita? Meu Deus, sério? Daí eu estava inscrita para uma maratona super importante. Aí eu falei, agora eu vou treinar, né? O meu noivo é educador físico, ele Aí você treinou. viu que realmente tinha que treinar de verdade. Aí tinha, né? Porque eu estava inscrita. Aí comprei passagem, tudo e tal. E fui e fiz bonito. E fiquei lá, cheguei na linha de chegada saltitante. Eu falei, gente... Aí no mesmo ano eu falei, sabe o quê? Eu vou fazer mais uma. Aí fiz a maratona de Curitiba no mesmo ano. Aí fiz mais uma meia, que era uma subida lá da Graciosa. Eu falei, sabe agora? Mas essa de Berlim foi quantos kms? É tudo. Maratona é 42. Sempre. Toda maratona é 42. Eu fico pensando, se eu for começar uma maratona, eu acho que 2 km eu já tô voltando pra trás. Nada. Ou senão eu alugo alguém pra ir correr no meu lugar, falar, porra, vai lá no meu nome lá. 5 é meia hora. É, meia hora. Um corredor médio
Faz em meia 5 hora. km em meia hora? É, tranquilo. Para qualquer pessoa é tranquilo, não é assim, nada do... Tô falando, quem está acostumado é uma coisa muito tranquila, não é complicado. Mas assim, como você vê a atividade física assim na sua vida? Primordial para que eu esteja hoje com a saúde que eu tenho. Primordial, muito importante. Eu vou aproveitar esse gancho dessa pergunta, porque assim, eu falar mais assim um pouquinho pra mulherada também, que você acha que às vezes muita mulher quer começar a fazer um exercício, mas no meio do caminho procrastina, não consegue Homem ir pra também, frente. né, Fofolete? Lógico, eu acho que o homem é o primeiro. O homem fala assim, o único lugar que ele vai é no futebol. Aí ele corre ali um pouquinho e já para, já. É, futebol foice que a gente chama, né? Então, assim, qual que é a sua recomendação pro pessoal, assim, hoje em dia, fazer exercícios, assim? Bom, é o que eu falo sempre nos meus stories. Hoje, se você for abrir os stories de hoje, eu estou falando sobre isso. Eu estou sempre batendo na mesma tecla. Autoestima, é o quanto eu acho que eu valho. E a nossa autoestima, ela é formada por muitas coisas. Não é só por beleza, é por muitas coisas. Uma delas, que é muito importante, é por aquilo que você faz, pelas suas realizações. Então, quando eu digo para mim, eu me proponho a fazer esses exercícios, eu faço. Ponto. O que acontece? Não tem para ninguém. A minha autoestima é elevadíssima, entendeu? Mas não tem como não ser. Você veja o que eu fiz ontem. Eu peguei um avião ontem, 8h30 da noite, aqui para São Paulo. Aí eu cheguei, 9 e tanto. Aí cheguei na casa da minha filha, fiquei batendo papo, não sei o quê, 11h30 da noite. Tá? Aí vou dormir. Meu despertador toca sempre às 6 da manhã, não quero nem saber. Tocou às 6 da manhã e eu fiquei pensando, puxa vida, podia pular essa hoje, né? Porque tô cansada. Falei, não, vou pular para quê? Eu tô inventando uma desculpa, não preciso. Levantei, fui lá e tal, e corri. Corri 7 quilômetros hoje de manhã. Você correu Acabou. 7 quilômetros sozinho? Corri hoje, sim. Acabou. Quer dizer, o que acontece depois que eu faço isso? Primeiro que eu tenho neurotransmissores muito bons sendo jogados em mim e que me deixam satisfeita, me deixam, né, bem disposta. Mas a minha autoestima já é ótima. Por quê? Porque eu fui uma pessoa realizadora. Você está entendendo? Então, assim, o esporte tem uma função muito importante. Quando você falou de mulheres, eu já recebi algumas, não poucas, tá? Algumas afirmações de mulheres que têm vergonha de ir para a academia. Por quê? Porque estão acima do peso, ou porque não sabem mexer nos aparelhos, etc. Acontece com homens também. Querido, ninguém está nem olhando para você na academia. E se você vai para uma em que você se sente mal, vai na outra que você se sente melhor. Acabou. Ninguém está olhando. Nós não somos importantes. É que, às vezes, a gente se acha importante, né? Ai, estão me olhando, estão me vendo. Isso é uma coisa que acontece com muita gente, né? Às vezes a pessoa, ela deixa de malhar porque ela chega ali na academia, vê todo mundo com um corpão assim, e de repente vê ela pra ela assim, você olha no espelho, aí fica com vergonha de pegar no aparelho, espera a pessoa terminar ou todo mundo meio que ir embora pra ela ir lá no cantinho. Não conhece, né? Então, mas para conhecer, a gente tem que ir. Aí a gente conhece e aí a gente começa. Então, toda a caminhada começa com um passo. Como é que eu comecei a correr? Eu comecei a correr aos 50 anos, tá? Não pensa que foi. Ah? Sim. Aos 50? Aos 50 anos de idade. Então, um dia eu tô lá com meu noivo é triatleta. Eu tô na praia com ele, tá? Aí ele pegou e disse, Chuchu, o que você acha? Eu tava de tênis andando com ele, tá? Na beira-mar. Chuchu é um apelido carinhoso, né? É Chuchu, ele me chama de Chuchu, eu chamo de Chuchu também. Todo mundo tem um apelido carinhoso no relacionamento, né? Olha o amor. Aí eu falei, Chuchu, mas como? Ele falou, olha, vamos aos poucos. Então, o que nós fizemos? A gente andou e depois trotou. O trote é o seguinte, o trote não é corrida, tá? O trote é quando você só levanta um pé. Não é os dois no ar, porque a corrida, geralmente, em um determinado momento, você está com os 2 pés no ar, tá? É assim. Então, foi assim, meio minuto andando, meio trotando. Essa foi a primeira vez. Eu tenho isso registrado, que ele registrou lá no relógio dele, que agora eu também tenho esse relógio e tal, mas, né? Aí depois ele, durante a semana, eu adorei, falei, poxa, tão fácil. Ele falou, durante a semana, então, você faz assim, assim, assim. Aí eu saía para a rua lá, quando dava tempo, né? Um pouquinho.
Fui indo, até que eu aprendi a correr. E você acha que quando tá em casal é mais fácil começar a fazer exercício físico? Não necessariamente, não. Porque se você vai depender de alguém para fazer as coisas com você, você vai ter mais uma desculpa. Ah, eu não tenho com quem fazer. Ah, fulano não quer. Ah, ele não me acompanha. Não, você não depende de ninguém. Nós não moramos juntos, tá? Meu noivo e eu, nós somos noivos há 11 anos, a gente não mora juntos. Então, ele mora na casa dele, bem distante, por sinal, e eu na minha. Então, durante a semana, a gente não se vê. Mas um relacionamento assim, de 11 anos, cada um morando na sua casa por enquanto. Por enquanto, para sempre. Não, para sempre. Sério? Mas claro, para que morar junto? Mas é porque assim, eu Tadinha, não que sei. você tem 35. Pô, Jovem. tô aprendendo, jovem ainda. Jovem. Não. Mas, Na assim, nossa idade não precisa. É porque eu vim de uma família e de uma cultura que eu fui acostumado com a monogamia. 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 Meus Mas pais estão juntos, já tem... Deixa eu ver aqui. Eles já estão juntos há 45 anos, se eu não me engano, já. Por aí, é a média de 45 anos. Mas não morar juntos também é monogamia. Basta ter fidelidade, sabia, né? Monogamia não quer dizer morar junto. Mas me explica um pouco, assim, e você acha que dá super certo? Claro que dá. Morar Eu sou- separado? Óbvio. Óbvio que dá. Porque nós temos nossos interesses. Ele tem uma academia, ele abre a academia às 6 horas da manhã todo dia, ele mora no mesmo lugar da academia, no assim, terreno próximo. Eu moro no meu apartamento, ele mora numa casa. O cachorro dele que já faleceu aqui, ó, o Ozzy. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Ozzy. Você tem uma tatuagem do Ozzy? Tem do Ozzy aqui com ele, com o meu noivo. Gente, olha que top. Esse é ele com o Ozzy. É, com o Ozzy. Essa aqui era a Nenê, essa aqui é a Bela, que os outros faleceram, tem vários cachorros falecidos aí. Mas, enfim, aí o Ozzy era gigante, né? Enorme, um dog alemão. E eu com um York desse tamanho, entendeu? Então, cada um com o seu. E tá tudo certo. Ô, Maria, deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Então, você acha que talvez o ciúmes é menor ou o ciúmes é maior, porque tá distante? Não tem ciúme. Veja, pessoas maduras não têm por que ter ciúmes. Porque nós temos um compromisso. E monogamia é isso, é ter compromisso. Nós temos compromisso e somos pessoas compromissadas. Então, para você ter uma ideia, antes de vir para cá, eu estava no Uber e eu telefonei para ele, porque todos os dias ele me liga no mesmo horário antes dele dormir. Que ele dorme cedo, porque acorda cedo, né? Então, ele me liga ali por 8h30, 8:45. Aí eu liguei, falei, olha, eu vou estar dando entrevista nesse horário. Ah, então tá bom, como é que foi o teu dia, né? Ah, tá. Beleza. Tchau, até amanhã. Eu não estou preocupada nesse momento onde ele estará. E ele também não está nem aí onde eu estou hoje à noite. Entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, não há da nossa parte uma ideia negativa sobre o outro. Não temos por que ter isso. Porque somos pessoas adultas que se querem muito bem e que têm as suas vidas. Mas, assim, você acha que hoje em dia é fácil a pessoa morar longe, separada uma da outra, assim? Você tem que ser seletivo na escolha de um parceiro ou de uma parceira, tá? O que quer dizer seletividade? Não se contente com pouco. Se, por exemplo, vamos falar dos homens, né, que vivem curtindo as biquinosas, as famosas, tá? Você curte as biquinosas? Não, eu tô tranquilo. Não, fechou o olho. Pô, esqueci que eu tô com a psicóloga, né? Não. Olha lá. Então, o homem fica lá curtindo as suas biquinosas e esse tipo de coisa. Esse tipo de homem, para mim, não respeita quem está ao lado dele. Homem que não assume namorada em rede social, não presta. Mas... Homem que não respeita verbalmente, não presta. Homem que fica dando bola para outra mulher, não presta. Então, nós temos que ser seletivas. Quando formos seletivas, estaremos com pessoas que nos mereçam. E essas pessoas que nos merecem, elas não nos traem. Nem perto, nem longe. Quem diz que morar junto vai impedir alguma coisa de acontecer? Isso é verdade, não existe. Né? Você está entendendo? Então, assim, é muito além. Uma relação de confiança é uma relação em que duas pessoas seguras, duas pessoas que confiam uma na outra, estão juntas.
Mas, assim, morando juntas ou não. Mas assim, hoje em dia, talvez eu esteja errado, porque não tem como ver, analisar dados sobre essa questão, mas hoje em dia eu vejo que muitas pessoas, elas estão muito inseguras. E Tem muito muita gente insegura. insegura. E Hoje muita em gente dia, não, insegura sempre no. houve gente insegura, só que agora tem internet. E muita gente insegura no relacionamento. Tem Às bastante. vezes, igual, por exemplo, às vezes você tá. Eu, por exemplo, nesse exato momento, eu tô conversando, conhecendo uma pessoa. Mas assim, tá interessante, tá legal, mas se de repente eu tô ali mexendo no Instagram ou qualquer rede social e às vezes eu vejo uma foto que ficou legal, eu vou lá e dou uma curtida. Não pelo padrão da pessoa, mas assim, às vezes pela foto, alguma coisa assim. Mas eu vejo que pode ser que eu esteja errado, mas eu vejo que muita gente está insegura no relacionamento. Tá, vamos lá. Então, veja, você tá Eu ficando vou te com essa falar, eu vou te pessoa. falar o porquê, eu vou te falar o porquê. Porque esses dias eu tava conversando com ela e de repente ela olhou assim e falou assim: você conversa com muita gente, mas eu trabalho com comunicação. Entende? Então, tipo assim, eu não quero estar com outra pessoa agora, nesse exato momento. Meu foco é e assim, eu não queria ver a pessoa que tá do meu lado, que eu tô conhecendo, ficar insegura. Então, se você acha que essa pessoa é insegura demais, então talvez não seja a pessoa para estar com você, entendeu? Pronto. É assim que funciona a seletividade. Então, veja, se você é uma pessoa respeitosa, se você é respeitoso, se você trabalha com comunicação e está em contato com várias pessoas por causa do teu trabalho, mas se você se comporta de forma respeitosa, é importante isso, tá? E não é só curtir a foto porque é bonitinha, não. Nós temos que ver o contexto da foto também. Não é sair curtindo qualquer pessoa, não. Tem que saber, né? Então, se você se comporta bem e mesmo assim a pessoa que está do teu lado é insegura, é bom você repensar. O que você está fazendo do lado de uma pessoa tão insegura? Você está entendendo? Então, quando a gente começa a ligar a maquininha da seletividade, a chance da mesa estar vazia para a pessoa certa é maior, né? Porque em mesa ocupada ninguém senta. É verdade. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, é muito além. Só que a conduta respeitosa é importante. O que é uma conduta respeitosa? Puxa vida, você avaliar bem. Eu gosto muito de, claro, exercício, fitness, esse tipo de coisa. Claro, sigo um monte de gente assim. Mas eu não vou curtir e não vou ficar na DM de papinho com alguém que faça exercício, não sei o quê, não sei quantos. Porque eu sei que eu não vou estar sendo respeitosa com a pessoa que está comigo. E da parte dele eu espero a mesma coisa, só que eu não fico olhando. E nem ele, eu nem sei quantos seguidores ele tem, e nem sei quem ele segue, para dizer a verdade. Eu não faço nem ideia, para dizer a verdade. E assim, me explica assim, por exemplo, e se de repente você tá lá, beleza, você tem um relacionamento e nesse caso, igual eu tava te falando, às vezes, de repente você vê um amigo, uma amiga, alguém, você dá uma curtida sem querer, ou não é sem Não, querer. sem querer ninguém não dá é sem curtida, querer. desculpa. Não, eu falo porque assim, dá para discutir também, tá? Desculpa. Não, mas eu falo na questão de, tipo, você dá uma curtida ali numa foto que você achou legal. Às vezes você não tá olhando o corpo da pessoa, porque ela tá de biquíni, alguma coisa assim. Às vezes você tá olhando assim... Mas amiga ou aleatória? Amigo. Ah, tá. Você fala de amigo, assim, pô, que bacana. Pá, você vai lá, começa a curtir seus amigos todos ali. E isso você vê que isso já é traição? Ou não? Veja o que está me falando. É um contexto social. Se são amigos e são pessoas, né, que estão dentro de um contexto teu, que já existia, né, antes de você conhecer essa pessoa, tudo bem. Você está entendendo? Mas a gente sabe muito bem que a grande questão de hoje é a macharada curtindo o quê? Biquinosa. A gente sabe disso. Não faz muito tempo, eu vi o marido de uma conhecida, como ela não é amiga minha, então não avisei. Sabe quando você vê no Explorar, né? É Explorar. No Explorar, tal, tinha uma mulher que é de um negócio fitness, que eu vi o exercício que ela fez, daí eu fui no perfil dela, daí tinha uma foto sensualzona dela e tava lá, curtido por... Aparece, né? Falei, cara... O fulano, pensei, mas que coisa... Daí eu pensei, vamos ver se ele segue. Não segue. Entendeu? Então, por que vai curtir aquela foto específica da pessoa, sensualizando, mostrando... Tá? Por que não está se comportando de forma respeitosa? Não está se comportando de forma respeitosa. Não está. Então, a gente tem que pensar o seguinte, veja bem. Assim como antigamente, na minha época, a gente andava na rua
e a pessoa que está do nosso lado não pode ficar olhando e paquerando, a rede social é igual. A rede social é a nova rua. Então, nós temos que ter um comportamento de pessoa respeitosa nessa rua. É claro. Você falou de rua agora, eu vou te contar uma história aqui que foi muito engraçada. Eu tive um relacionamento há muitos anos, fui casado há muitos anos atrás, e eu tava dirigindo, tava minha esposa da época, né? E tava dirigindo e de repente eu tomei um tapa. Tá, eu olhei pra ela assim, eu falei assim... Não sabe nem de onde veio. Eu falei, oxe, o que foi? Ela olhou pra mim e falou assim, então você tava olhando aqui a menina de shortinho? Nisso, no automático, eu fui olhar pra trás pra ver quem que era, por quem que eu apanhei, sabe? Assim, eu olhei assim, quando eu fui olhar, aí eu tomei o segundo. Aí ela falou, então você tava olhando o meu? Eu falei assim, não, tipo, me entende? É porque assim... Aí é uma pessoa bastante insegura, né? Então é isso, sabe? Que tipo, às vezes sem querer acontece essas coisas. E então, assim, eu queria focar um pouquinho nessa questão da pessoa da insegurança. Tomar cuidado com a hipervigilância. Isso é hipervigilância. O que é hipervigilância? Quando a outra pessoa não pode nem respirar porque está tendo um controle muito grande em cima dela, tá? Então, hipervigilância é uma característica de pessoas muito inseguras e que querem o controle. Mas que isso, não é para fazer também, entendeu? Mas isso eu vejo muito os homens fazendo. Mais os homens do que as mulheres. Homens narcisistas adoram ser hipervigilantes. Por quê? Porque aí eles vão cortando as relações que a pessoa tem. Não quero que você vá no churrasco da empresa, não quero que você fale com teu amigo, não vai responder não sei quem, não vai, entendeu? Não gosta do teu primo, e aí você vai cortando e vai colocando a pessoa dentro de uma gaiola. Isso é uma clássica manobra de narcisistas, tá? Essa hipervigilância controladora. E me explica aqui um pouquinho pro pessoal o que é um pouco assim uma pessoa narcisista, assim, pela... Bom, narciso Porque, assim, ó, tem tanto na internet, as pessoas vê tanto, desculpa até te interromper, tanto as pessoas falam assim, narcisista. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, ela falou assim, a gente conversando, aí alguém conversou no meio da roda, ela falou assim, ele é um pouco narcisista e tal. Aí ela olhou assim e falou assim, ela me cutucou e falou, Fabiano, o que é narcisista? aí eu comecei a rir, né? Eu falei assim, não, aí eu fui explicar pra ela e tal, assim, pelo menos o que eu sei. Então, assim, agora conversando com uma pessoa profissional na área, então é mais interessante, por quê? Porque como eu sei que você entende, você estudou pra isso, pra poder falar isso, então é interessante mostrar pra todo mundo o que é uma pessoa narcisista, assim, e... Vamos separar. Traços narcisistas de transtorno narcisista. São coisas parecidas, mas não são a mesma coisa, tá? Traços de personalidade, de qualquer tipo de personalidade, são assinaturas. É uma característica que está ali no meio dos comportamentos daquela pessoa. Isso são traços. Quando a pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, ela tem um transtorno que está previsto e está descrito num livro chamado DSM, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais. Então, é um lugar onde os psiquiatras e os psicólogos avaliam, muitas vezes, até os nomes das patologias, tá? E aí, são duas coisas diferentes, mas que estão próximas. Vamos, primeiramente, às características narcisistas. Bom, Narciso é uma história grega que fala de uma pessoa que se apaixonou pela própria imagem quando viu refletido no lago. Gostou tanto que foi lá abraçar e morreu afogado porque foi abraçar a si próprio, porque se achava lindo. Ora, todos nós precisamos, de certa maneira, ter o nosso amor próprio, certo? Então, todos nós precisamos ter um certo núcleo narcísico. Precisamos gostar de nós para nos salvarmos, né? Para nos proteger. Então, precisamos também ver os nossos interesses. E tudo bem. Só que quando o nosso ego, quando o nosso eu encontra outra pessoa, que é a socialização, aí a gente não pode o tempo inteiro ser só egoísta. Não podemos, né? Narcisista, não podemos só olhar para nós. Precisamos olhar o outro também. Precisamos ver as necessidades do outro, olhar o outro com empatia, certo? Então, isso é uma maneira normal de se relacionar. Pessoas com traços narcisistas têm uma tendência a serem mais egoístas, mais interesse próprio, meio que sacaneia o outro,
entendeu? Mente, manipula. Isso são características de pessoas que se importam pouco com as outras. Se essas características são muito elevadas, essas características de se importar pouco é muito elevada, a pessoa tem o transtorno de personalidade narcisista, que pode acontecer até com uma mãe com relação à filha, o que é muito triste. Uma mãe narcisista é uma mãe que faz muito mal para a própria filha, porque ela teve essa filha de alguma maneira, mas ela quer que essa filha seja o troféu para ela apresentar para a vizinha, para ela ser a mais estudiosa e tal. E não importa se ela vai bater na menina para ela parecer boazinha na frente dos outros. Não importa o que a menina sinta. Ela quer apresentar alguém do jeito que ela quer. Ou ela pode usar essa menina para ela se sentir mais. Que são aquelas mães até que concorrem com a filha, com beleza, etc. Sempre, por exemplo, você pode ver no casamento, desconfie se no casamento a mãe vai muito sensualzona, muito decotada, muito assim, como se a gente às vezes, você já deve ter ido a alguma festa assim que você pensa, peraí, essa mulher está chamando mais atenção do que a noiva? É estranho, né? Parece que é uma concorrência com a própria filha. Você percebe isso, né? Acontece muito isso. Né? Você entendeu? Porque uma mãe, em teoria, nós somos secundárias em ocasiões importantes da nossa filha. Eu já vi filha em festa de 15 anos, a mãe fazer um discurso sobre a maternidade dela. Pegar o microfone na festa de 15 da filha, porque eu sofri tanto para você nascer, na festa de 15 anos da menina. Tipo, ela chamando atenção, né? Isso é clássico de uma mãe narcisista. Então, você imagina o estrago que uma pessoa como essa faz na vida de uma pessoa. Então, você vai seguindo, você entendeu? Em graus de ampliação dessas características negativas. Uma mulher, quando se encontra com um homem narcisista, que tem um transtorno narcisista, por que ele quer essa mulher? Muitas vezes como troféu, para mostrar para a sociedade que ele é bem casado, obrigado, você entendeu? Uma série de coisas. Então, um homem narcisista, ele pretende controlar esta mulher. E para controlá-la, o que ele faz muitas vezes? Ele, como nós falamos anteriormente, ele corta os vínculos que essa pessoa tenha, para que ela não tenha depois uma rede de apoio para se valer se houver alguma questão, se houver algum problema, entendeu? E na escala maior, que está juntinho com o transtorno de personalidade narcisista, está o quê? O psicopata, que é o transtorno de personalidade antissocial, que aí é uma pessoa que realmente a maldade ela está ali mais presente do que em qualquer outro tipo de transtorno. Mas por que mesmo a gente reconhecendo que a pessoa é narcisista, por que muita gente se interessa numa pessoa assim? Veja, aí é que tá. Sabe, porque assim, ó, às vezes você tá num relacionamento que você entende que aquela pessoa não... Você vê que não presta. Que não presta, que aquela pessoa não é pra você, que aquela pessoa... Sabe, e mesmo assim você quer aquela pessoa. Ótima pergunta. Eu tenho até um curso sobre isso. Dependência emocional nunca mais. Quem é o dependente emocional? Ou melhor, a dependente? Porque os estudos mostram, eu pesquisei bastante, tá? De 80% a 90% dos dependentes emocionais são mulheres. Então, tem mais mulher dependente do que homem, tá? Quando você tem um apego, nós temos a teoria do apego de Bowlby, tá? Quando nós temos um apego mal sucedido na infância, ou seja, uma criança que é pequena, ela tem muitas decepções, seja com pais que não dão atenção, ou que ela percebe como não deram atenção, seja abusos, uma série de coisas. Quanto mais essa infância foi com um apego inseguro, a criança não se sentiu segura o suficiente, maiores as chances dela ser uma adulta insegura. Uma adulta insegura, o que ela faz? Ela acha que ela vale pouco. Aí voltando para a autoestima. A pessoa que vale pouco se contenta com qualquer coisa. Então, aí por isso que tem o alecrim dourado que se cria, né? Porque esses homens aí, alecrins dourados, tá cheio, né? Que dá ghost nas meninas, que não manda mensagem, não sei o que, daí manda mensagem lá, a cada morte do Papa manda uma mensagem, né? Some e depois aparece. Oi, sumida. Saudades. Ele some e fala oi, sumida. Cara, exatamente. Oi. O que é isso? Entendeu? Tem até nome essas coisas. Mas por que mesmo a pessoa te dando um ghosting, você ainda tem interesse nela? Vamos lá. Primeiro,
pela dependência emocional. E segundo, que é uma coisa muito importante, nós temos uma coisa que é chamada, vamos lá, agora a gente vai para psicologia comportamental, tá? Que é bacana, tá? É o estímulo intermitente. O que é isso? Vamos lá. Eu já dei aula dessa matéria, tá? Então, Vamos pera aí, pessoal, fica atento que agora a gente vai saber sobre o estímulo intermitente. Tá, vamos lá. Então, tem uma caixinha, que é tipo uma gaiola, que tem um vidro chamado caixa de Skinner. Quando um rato de laboratório, eu dei aula disso, tá? Quando um rato de laboratório é colocado sem água durante 24 horas, ele é colocado ali nessa caixinha. Agora é proibido fazer isso aí, mas antes fazia nas faculdades, tá? Aí essa caixinha tem embaixo um buraquinho por onde sai água. Quando o rato começa a ficar pertinho, você pega e aperta um botão. Aí sai uma gotinha de água. Aí ele entende, opa, cada vez que eu ficar ali perto, vai vir água. O que quer dizer isso? As migalhas. O telefonema do Boy Magia. A mensagenzinha, tá? Vai lá. Aí depois a gente vai fazendo esse rato aprender. A gente coloca uma barrinha. E se o rato chega perto da barrinha, uma barra, tá? Se ele chega perto, você joga água para ele de novo. E ele aprende, opa, vou chegar perto da barra. Depois, sem querer, ele ficou em cima, que às vezes fica... Aí sai água. Aí ele entende que cada vez que ele abaixar essa barra, vai vir água. Aí ele começa. Tranquilo. Na semana seguinte faz a experiência, o rato entra na caixa de Skinner, já vai direto para a barrinha, para beber água. Tudo certo. Até um dia, sabe o que você faz? Infelizmente, essa é a experiência. A barra dá choque. Aí o rato, a primeira... Você vê o estilo do rato, é impressionante. Tem uns que vão pro cantinho e ficam parados, né? Tem outros que pegam, você vê a cara dele e fala, pera, não é possível. Ele vai lá e tenta de novo. Só que aí a gente não dá choque naquela hora. É o estímulo intermitente. Então, uma hora ele aperta a barra e sai água. Outra hora ele aperta a barra e o que acontece? Dá choque. E o que ele faz? Ele insiste mais. Então, quer dizer o quê? O estímulo intermitente aumenta a taxa de resposta. Ele sofre, mas mesmo assim ele tenta para ver se... Ele tenta porque vai que consegue. É aquela sensação. Yes. Pronto. É isso. É jogo online, é isto. Pornografia online, é exatamente isso. Traição, é isso, porque também é uma dose que você tem de dopamina que depois você vai querer repetir. Isso acontece também com mulheres dependentes emocionais que levam ghosting. Entendeu? É tudo isso. E os caras sabem disso. Eles sabem que fazer ghosting, de certa maneira, jogando as migalhas, tem até nome isso em inglês, breadcrumbing, alimento de migalha. Então, vai jogando migalha e a pessoa fica assim, ai, agora ele vai ligar para mim. Agora não vai, agora me chama, agora nós vamos sair, não é? Mas tem alguma solução para Claro que tem. Perfis como o meu, siga a Maria Rafart. Pronto. É verdade. E eu fico alertando, e aí tem um monte de mulher que me agradece, que agora elas percebem essas manobras. E percebem também que para deixarem de ser dependentes emocionais, tem que ter autoestima elevada. Tem que fazer o quê? Comer direito, fazer exercício, ser realizadoras, não procrastinar. Entendeu, cara? É o seguinte, quando a tua autoestima é elevada, não tem para ninguém. E eu sempre digo isso para as minhas seguidoras ou para minhas alunas. É só... O único teste que você tem que fazer é o seguinte... A Maria Rafart ficaria com esse cara? Ela fala, não. Pronto. Acabou. Essa é a resposta. Essa é a resposta. Porque as pessoas me veem como uma pessoa segura. E eu sou. Só que eu sou uma mulher de 60 anos. Eu não tenho nenhuma ideia distorcida de imagem, tá? Eu sei que eu tenho 60 anos. Eu sei que eu tenho rugas. Eu sei que eu tenho cabelo branco. Eu não tenho distorção nenhuma, tá? Eu sei. Mas eu sei que isto não é o que me define como mulher, entendeu? Mas, Maria... Captou o espírito da coisa? Lógico. É assim. Por isso que a autoestima da gente é elevada. Então, eu sou aquela pessoa que acordou hoje e correu. Eu sou aquela pessoa que arruma minha cama todos os dias. Eu sou aquela pessoa que procura fazer sempre os meus compromissos serem cumpridos. Então, como eu sou essa pessoa, a minha autoestima é elevada, certo? E eu quero que todo mundo tenha autoestima elevada.
Porque a autoestima depende daquilo que você faz. Mas assim, será que talvez muita gente consegue ganhar autoestima de acordo com o tempo, com os anos? Também, mas às vezes as pessoas perdem a autoestima com o tempo, porque nós mulheres temos uma exigência, infelizmente, de beleza que vocês homens não têm. Então, nós mulheres temos aquela exigência, que é uma exigência social e cultural, para a gente ser jovem, para a gente ser bonita, não é? Então, sempre diziam, olha, tá trocando uma de 40 por duas de 20. Meu pai falava isso. Falava brincando, mas minha mãe também ria junto. Mas era normal. Então, nós temos, infelizmente, isso. Então, a mulher, quando está com 40 anos, mais ou menos, vem para mim com essa queixa, que está achando que não tem um grande valor por causa da idade. Então, assim, autoestima a gente tem que construir na maturidade também, tá? Porque é interessante falar sobre esse assunto, porque, assim, às vezes a pessoa ela é super jovem, mas às vezes você entra num relacionamento com uma pessoa mais jovem e é um pouco mais vazio. É um pouco mais aventureiro. Uhum. E uma pessoa mais madura tem uma consciência um pouco melhor. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu, por exemplo, eu fico com muito medo de me entregar mais nessa pessoa, por exemplo, essa pessoa que eu estou conhecendo agora. Eu até conversei com ela já. Eu fico com medo de... Não é medo. Eu falo para ela que ela tem que ser um pouquinho menos insegura. Melhor, né? Ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Porque, olha, você lidar com uma pessoa insegura e controladora é difícil, hein? E por que as pessoas são controladoras no relacionamento? Porque você pensa que se você controlar, vai ter alguém que faz aquilo que você quer. Só que a grande verdade é a seguinte, não há como controlar ninguém. Eu, uma vez, atendi uma pessoa que tinha a esposa grávida e tinha uma amante ao mesmo tempo e estava tudo certo e ambas, né? A outra também, uma não sabia da outra, para dizer a verdade, porque a outra achava que ele era separado, você entendeu? E se virava muito bem, obrigado. Então, assim, eu quero dizer para você que dormir junto toda noite não é garantia de nada. Mas, assim, você falando isso daí, eu quero pegar o gancho aqui. O que leva as pessoas a traírem? Vários motivos. Um deles é a aventura do errado. E fica de olho. Se uma pessoa gosta desse tipo de arranjo na sua vida, é como se fosse um esporte radical, trair. Não vale a pena estar com uma pessoa assim, viu? Porque essa pessoa dificilmente vai ter conserto. Você acha, então, uma pessoa, a primeira vez que ela trai, ela sempre vai estar traindo? Não estou dizendo isso. Eu disse, se uma pessoa trai porque acha divertido fazer coisas erradas, ela vai trair sempre. Isso é uma coisa. Uma pessoa que traiu, pode trair por outro motivo também. Porque se apaixonou por outra pessoa, por exemplo. Isso é diferente. Então, não podemos confundir, né? Então, até ela achar alguém que talvez faça um ghosting com ela e deixar ela sozinha e ela vai ter mais vontade de estar com a outra pessoa? Não necessariamente, porque eu sempre digo assim, tratar uma pessoa mal não quer dizer... quer dizer que você vai estar com a pessoa para sempre. Então eu vou tratar mal e daí ele vai vir. Sim. Então não haveria ninguém casando, né? Porque quando você casa, daí... É verdade. Tipo, você entendeu? Complicado. Não existe isso. Então não é por aí. Mas assim, Maria, eu queria aproveitar e te perguntar, existe alguma fórmula ou alguma maneira da pessoa, tipo, ela entrar no relacionamento, ou ela começar um relacionamento e fazer com que esse relacionamento dure mais, sabe? Tipo, às vezes você começou a se relacionar com uma pessoa, certo? Aí você gosta muito daquela pessoa. Aí você fala, caramba, será que ela gosta de mim também ou não? E você quer fazer ela se apaixonar por você e durar a vida inteira. Existe alguma fórmula, alguma maneira, assim, algum segredo para poder isso acontecer? Olha que interessante. Paixão, ela não é suportável pelo nosso corpo a longo prazo. Porque a paixão, ela serve para quê? Serve para conquista, certo? Todo relacionamento se transforma depois numa coisa mais tranquila, que a gente pode chamar de amor. E o que quer dizer isso? Quer dizer que, para se transformar nessa coisa mais tranquila, houve e há respeito, há atração. E respeito é uma coisa muito ampla também. O que é respeitar a outra pessoa?
é ser gentil. Hoje, por exemplo, né? Você foi tão gentil comigo, você me respeitou. Você chegou com uma flor para mim, né? Você falou, olha, Maria, olha para você. Que bonitinho, que lindo. Eu encarei isso, de verdade, querido, como um sinal de respeito pela minha pessoa, né? Por eu estar aqui, etc. Então, você veja, são detalhes do cotidiano que nós precisamos fazer o tempo inteiro, não é? Então, assim, a vida, ela é feita desses pequenos detalhes. Vou mostrar para vocês uma coisa. Eu tenho 2 celulares, tá? Nesse celular eu me comunico com o meu noivo. Eu vou deixar você ver o que você quiser, que não tem problema nenhum. Esse é o que você fala com ele? Esse que eu falo com esse, porque o iPhone é mais... para suas seguidoras? Não, é para rede social. Mas olha aqui, é só coração o dia inteiro. Oh, que amor. Ó, isso é a gente, o dia inteiro. Olha aqui, ó, todas as nossas mensagens tem isso. O dia inteiro. Por quê? Porque a gente está trabalhando, e daí, então, de repente, eu recebo assim no meio do dia. Olha aqui, ó, do além, olha. Por exemplo, hoje, olha aqui. Pode ver. Consegue ver se eu consigo focar aqui um pouquinho aqui. Mas, ó, gente, vou falar pra vocês. Olha o tanto de coração. Pode ver. Mas, assim, como é que isso, você mas faz? é isso. Porque o coração quer dizer o quê? O coração quer dizer... Tô pensando em você naquele momento. Então, isso é respeito. É respeito por quê? Porque eu me sinto uma pessoa benquista e também quero querê-lo bem. Então, de vez em quando eu lembro, falo, vamos mandar pro Chuchu um coração. A gente está trabalhando, a gente está fazendo nossas coisas. Mas só mandar um coraçãozinho quer dizer o quê? Ó, você está aqui. Chuchu, a gente deu a flor para ela em forma de... Mas tá ótimo. Não é problema nenhum. Foi maravilhoso. Eu postei nos stories, eu nem falei para ele. Ele vai vir nos stories e vai falar, ela ganhou uma flor, que lindo. Pronto. Sabe o que acontece? É legal isso, né? É bom quando a gente... Eu aprendi isso com... Olha que engraçado, eu aprendi isso com a minha mãe. Sabe? Tipo, retribuir sempre e ter um carinho com a outra pessoa. Isso ser é gentil, maravilhoso. mas ser isso gentil. é lindo. Isso é lindo. Isso é respeito. Você está entendendo? Então, respeito é uma coisa muito ampla. Respeito é você ser gentil, é você respeitar a individualidade do outro, mas também ele vai ter que respeitar a tua individualidade. São muitas coisas juntas. Então, quando você tem isso... Você está tranquilo ou tranquila ao lado daquela pessoa. Então, por que você vai não valorizar aquilo que você tem? Você está entendendo? Entendi. E assim, mas cutucando mais um pouquinho, que você falou, mas eu ainda... Não que só eu tenha interesse, viu, gente? Mas tá ganhando terapia gratuita. A flor era para pagar a terapia. Não. Eu tenho um amigo meu que queria saber... essa é ótima, essa é sensacional. Sempre tem essa, né? Eu tenho um amigo meu que queria saber se ele consegue entrar num relacionamento... E ele queria saber, Ele e eu. Ele queria saber se, assim, se quando ele entrar num relacionamento, se ele mostrar a posição que ele é seguro, que ele tá tranquilo, ele não vai ser traído? Ou tipo, não tem como saber? Nós não temos... ou tem como saber como que a pessoa te trai ou não? Nós não temos garantias, mas a traição é uma coisa bem interessante. Ela cai no colo. Então, você não precisa ficar indo atrás. Como assim cai no colo? Cai no colo. Tipo assim, se você é traído ou traída... A informação chega até você de alguma maneira. Alguém te conta. Você sabe. Então, você não precisa ficar indo atrás. Isso é muito tranquilo. E eu já fui traída, tá? Várias vezes. Não só uma vez. Em vários relacionamentos anteriores. Porque, para mim, traição é uma vez só. Então, para mim, Mas, várias vezes. Uma vez foi muito engraçada. Essa foi sensacional. Eu tinha um namorado. Olha que interessante. E eu estava querendo terminar com ele. Porque eu não estava gostando mais dele. E bem nesse tempo que eu estava pensando em terminar e estava calculando as palavras que eu ia usar para isso... Pô, a gente sempre calcula, né? A gente sempre pensa, fala, putz, o que eu vou falar? E de repente a pessoa te manda mensagem, aí você vê que chegou a notificação e você fala, peraí, deixa eu fazer alguma coisa, eu vou voltar, mas eu vou responder. Isso. Só que você fica naquilo ali, fica na dúvida, né? Então, aí a minha amiga me liga e fala, já faz dias que eu quero falar com você, uma coisa muito importante, eu não sei se você vai ficar brava comigo, e não sei o que, não sei quantos, aí vamos nos encontrar pessoalmente. Eu pensei, aí tem coisa, né? E fui. Aí ela me disse, fulano de tal, eu tenho certeza, está saindo com a fulana,
que é amiga da minha irmã, porque minha irmã me contou, e ela me contou toda a história da traição desse meu namorado. Eu falei para ela, não acredito, muito obrigada. Pensei muito, falei, ai, agradeci a ela. Falei, ela, você não ficou triste? Eu falei, eu não, agora eu tenho um bom motivo. Né? Pô, agora ficou mais fácil. Então, daí eu disse para ele, olha, nós temos um... Eu até me lembro a expressão que eu usei. Falei, você está sofrendo uma crise de credibilidade comigo ali. Oi? Falei, crise de credibilidade. Eu não acredito mais em você. Porque você fez isso, isso, isso. Não, quem disse? Falei, você fez. E acabou. E aí terminei. Foi tão bacana, foi uma delícia. E aí eu me lembro que essa minha amiga não acreditava que eu estava feliz. Eu falei, claro, eu já queria terminar, agora você me deu um motivo, eu estou muito feliz. E por que será que a gente... Pô, foi até interessante isso daí. A gente tá no relacionamento, a gente quer terminar, mas a gente ainda estende. Isso é muito mais Porque típico de homens do que de mulheres. Não estende demais, mulher estende menos. Homem tem tendência a demorar mais, ou esperar que ela se canse e termine. Isso sim. Deve ser porque não quer machucar, alguma coisa assim. Olha, eu não sei por quê, mas em casamentos, por exemplo, eu me lembro que atendi um homem que não tomava banho para dormir, você acredita? De propósito. Para ela achar ruim. Para ela achar ruim, daí ela... Mas aí eles terminaram. Ele fedidão, fedidão de propósito, imaginou? Pô, sacanagem, hein, que horrível, né? Pô, tem que tomar um banhozinho pelo menos pra dormir, Nossa né? Nossa senhora, difícil, né? Mas você, assim, e foi até interessante você ter falado aí agora dessa questão da sua seguidora. Você tem muitas seguidoras que te mandam mensagem e tipo, te fazem inúmeras perguntas. Mas, claro, se eu abrir agora, tem um monte de... Eu recebo centenas por dia, você não acredita. No TikTok, no Facebook, no Instagram. Se eu abrir agora, tem um monte de casos. Por isso que eu faço tantos vídeos, porque eu tenho muito caso. E assim, o que te despertou tanto essa vontade de querer ajudar todas as mulheres, assim? Começou naturalmente, porque já no programa de rádio, antes de eu ter o programa de rádio, eu já participava diariamente de uma rádio AM. Peraí, rapidinho. Eu não sei se a gente falou, não sei se a gente conversou e falou sobre sua história na rádio, não, né? A história da rádio foi depois do livro, que aí eu fiquei mais conhecida e acabei tendo um programa, tá? Mas legal. Eu participei de muitos programas de televisão, já tive programa de televisão também. E aí comecei com a rádio AM. E na rádio AM, todo dia, 11h15, eu respondia uma cartinha, era cartinha mesmo, que a recepcionista escrevia de um telefonema de alguma pessoa lá, alguma ouvinte, ligava, aí a recepcionista transcrevia o que a mulher falava e com aquela cartinha eu respondia. Então, eu estava acostumada já há muito tempo. Depois, na TV Band, eu também respondia ao vivo. Ouvintes não, telespectadores. Na rádio, eu trouxe, com o meu programa, que era uma rádio FM na Transamérica, aí eu trouxe essa coisa de responder. E aí, quando eu parti para redes sociais de uma maneira mais intensa, porque eu queria sair da rádio, e aí eu comecei a fazer isso com mais intensidade, eu fazia vídeos de temas normais, tipo... Hoje eu vou fazer um vídeo sobre traição. Hoje sobre procrastinação. Mas as pessoas começaram a me perguntar coisas. E aí eu comecei a responder. Por isso que eu falo até hoje. A seguidora que eu vou identificar aqui pela letra tal, e geralmente não é a letra da pessoa, tá? E quando que foi que, assim, que de repente deu esse boom e que te fez ser conhecida, assim, igual tá sendo agora? Porque o Brasil inteiro te conhece. Muita gente te conhece. Eu vejo que tem gente de todos os lugares, né? Você nem que... Tem gente fora do Brasil, tem bastante gente. E eu tenho pacientes de vários lugares, todos vindos pela internet. Que eu posso dizer que isso aconteceu de maneira mais intensa foi antes da pandemia. Talvez em 2019, 2018, foi quando começou a coisa a ficar maior. E aí depois veio a pandemia, né? Tudo meio que deu uma parada. Na pandemia eu e... tinha já curso online, etc. Dei um curso online. Eu tenho um curso online que tem 8 mil alunos. 8 mil alunos? 8 mil alunos, Curso de inteligência emocional tem 8 mil alunos. 8.400 e pouco. Caramba. Bastante gente. Então, assim, a coisa foi crescendo bastante, sabe? E aí, essa coisa do vídeo de caso diário, eu até me lembro que nos stories do Instagram eu perguntei, como é que eu vou chamar a pessoa? Aí começaram a me dar palpite. Chama de seguidor, chama de seguidora. Aí eu comecei a chamar de seguidor. Então eu sempre digo, a seguidora que eu vou identificar aqui pela letra tal, aí começa
eu conto a história da pessoa. E assim, e tem seguidora que te manda mensagem depois te agradecendo. Um monte que dá feedback do que aconteceu, do que não aconteceu. Assim, ó. Que o feedback ele é algo super importante, né? Muito. Eu recebo bastante. Aí, claro, eu não lembro muitas vezes, daí eu vejo a conversa antes, né? O que aconteceu durante a conversa. Mas bastante gente me fala. Mas assim, aí eu vou te fazer uma pergunta. E você faz questão de responder uma por uma? Assim, que Só muita... eu respondo. Eu não consigo responder tudo, porque é muita pergunta. É muita coisa. Mas ninguém mexe no meu direct. Eu tenho uma equipe que me ajuda com muitas coisas, claro, né? Fazer assessoria de tudo, né? Mas, por favor, né? Porque eu tenho site, tenho não sei o quê, tem e-mail, tem não sei o quê, tem aluno de curso online, é muita coisa, né? Então, material gráfico, um monte de coisa. Eu tenho canal do YouTube também, então, vídeos do YouTube que exigem um outro tipo de edição. Esse do dia a dia, eu mesmo edito, eu gravo e edito. Por exemplo, o de amanhã já está gravado, quando eu sair daqui eu vou editar e aí eu já deixo postado, né? Mas... a minha DM, ninguém pode mexer. Tá todo mundo proibido. Porque, olha, se eu abrir agora, eu não vou mostrar para vocês, tá? Mas vamos ver. Se eu abrir agora, nesse momento, a minha DM. Então, quando alguém... Não, começa por aqui. Olha a quantidade de mensagem não lida. Não, é absurdo. Mas aí você vai ver as solicitações, que é quem não mandou. Olha aqui. Olha aqui. Caramba, e não para. E, ó, olha aqui, ó. Olha Caramba. aqui, ó. Olha aqui, ó. Tudo sem ler. Então, assim, quer ver, ó? Eu vou tentar... Pronto, eu vou abrir uma aleatória, tá? A pessoa escreveu assim. E, ó, é tudo longo. Olha as mensagens. Nossa, é muito grande. É muito longo, daí tal. Ó, tô num relacionamento que me deixa muito desconfortável. Por um longo período, meu marido dava sinais de desvio de caráter. Chegou a ter vezes, inclusive, antes de casar, me deu a impressão dele ter me traído. Porém, como não tive provas, ele fez o possível para não desistir. Planejou noivado até o casamento. Outra coisa que ele nunca teve muita maturidade para agir com finanças. No início, eu que pagava todas as despesas. Quando falei que estava difícil para mim ir embora para uma cidade maior, é isso aqui. E continua. Aqui, ó. Depois, quando ele conseguiu um emprego melhor, parecia mudado. E assim vai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitar Tá. essa conversa dessa seguidora. Tá. A questão de dinheiro no relacionamento. Vamos lá. Dinheiro no relacionamento porque, não Maria, é muito conversado muitas vezes, né? eu ia te falar isso agora. Não é um assunto falado. Né? Então, o que é dinheiro? Dinheiro é algo importante. E a gente, muitas vezes, não fala sobre. Ó, eu vou te falar uma coisa que é interessante. Você comentou agora que no meio, no grupo, no meio social das mulheres, que sempre tem a questão da beleza, que é muito cobrada. Sim. Nós, homens, assim, no meio masculino, uma coisa que a gente tem sempre, quando tem toda rodinha, isso aí qualquer homem pode confirmar, e aquele que não confirmar, ele tá andando errado, tá mentindo. Mas a gente sempre fala assim, ó, acaba o dinheiro, acaba seu relacionamento. Isso é uma coisa que a gente tem com a gente. Então, assim, aí às vezes o cara tá trabalhando, muitos trabalham, arruma um casamento, a gente fala, começa a trabalhar, ou ter duas rendas, porque se você ficar só com uma, na hora que você tiver numa crise de financeira, seu relacionamento vai acabar. Então, assim, isso é uma coisa que não é falada. Você consegue trazer alguma coisa, assim, pra gente, algum conhecimento, porque todo mundo que tá vendo, acho que tem uma curiosidade, né, sobre isso. Vamos lá. Em primeiro lugar, o assunto dinheiro tem que ser muito falado, muito conversado. Em segundo, ambos, se é um casal, né? Ambos são responsáveis pela vida financeira do casal. Ponto. Se há um acordo para que alguém não trabalhe por causa de filhos, etc. e tal, esse trabalho também tem um valor, certo? E esse valor tem que ser computado para a família, como se fosse o salário da pessoa. Você entendeu? Quero dizer, não que você vai receber aquilo em dinheiro, mas dizer, olha, estou deixando de ganhar 5 mil para eu cuidar de nossas 2 crianças. Então, o trabalho que eu estou dando para o casal tem esse valor. Você entendeu o que eu quero dizer? Ou seja, a gente precisa aprender a precificar as coisas para ter clareza financeira. Então, clareza financeira é a primeira coisa. Tá? Segundo, se ambos têm renda própria, as despesas devem ser divididas proporcionalmente. Muito fácil o exemplo. Um ganha 20 mil,
a outra ganha 10. Não vai dividir por 2. Você vai fazer de uma maneira proporcional. Quando nós temos um comportamento financeiro parecido, nós vamos para frente. Mesmo que haja problemas, mesmo que haja um desemprego de um, desemprego do outro, o relacionamento não acaba. O que faz o relacionamento acabar é o comportamento financeiro diferente. Você sabe que às vezes tem uma pessoa irresponsável financeiramente, que faz dívida, não conta, usa cartão, não é verdade? Às vezes a pessoa joga muito também. Joga, entendeu? Online, que tá cheio, entendeu? Então, assim, isso acaba com qualquer casamento. Mas não é a falta de dinheiro, é a maneira como esse dinheiro é administrado. Então, quanto mais clareza financeira há, mais chance tem o casal de ir para frente. Não só do ponto de vista de sucesso material, mas também no insucesso, você continuar sendo um casal junto. Eu tenho um casal de vizinhos que eles, para mim, são um exemplo. Ambos têm a mesma profissão. E como nós somos vizinhos há muitos anos, eu já vi ele desempregado em casa e já vi ela desempregada em casa também. Os dois. Uma época um, ou época outro. E o casal continuou bem. Por quê? Porque ambos compreendiam que quando era a época de um, o outro estava ali para dar apoio. Mas quando o homem fica em casa e a mulher sai mais para trabalhar, talvez ela está trabalhando e ele está desempregado e ele está passando uma fase, às vezes, que não está interessante ali, não está conseguindo se erguer. Sim, acontece, né? Acontece muito. Do lado feminino, do lado da mulher, não perde o interesse no homem? Algumas mulheres, sim. E isso é uma luta minha também, tá? Para que a gente não entenda um homem como um provedor, mas entenda um homem como um companheiro. Na verdadeira acepção da palavra. Companheiro, com o pão. Essa é uma expressão latina. Cum panis, com o pão. Então, a gente tem que repartir o nosso pão com quem está do nosso lado. Tá? Então, eu sou contra ver um homem como um cofre. Um homem como um provedor. Eu sou contra. Mesmo porque, por mais que haja esse cofre, por mais que haja essa condição, você, mulher, que está com um homem só por causa disso, vai se tornar escrava. E também é péssimo, entendeu? Então, assim, uma mulher que está numa relação só por interesse financeiro, também se torna escrava dessa relação. E não é bom para ela. Aí não fica uma relação interessante. Não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Ganhar o próprio dinheiro é uma das coisas mais agradáveis que tem no mundo. Ter autonomia financeira é uma coisa maravilhosa e que todos nós poderíamos ter direito a isso. Você acha que um casal que acaba juntando as forças e fazendo um empreendedorismo, começando a empreender em alguma coisa, você acha que o casal vai para frente? Muitas vezes vai, só que tem que ter toda uma, digamos, uma pré-qualificação por parte de ambos. Porque viver junto e trabalhar junto não é fácil. E se são pessoas que são antagonistas em termos de personalidade, um monte de coisa, aí não vai dar certo. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Não né? entendi. Mas quando um casal se dá bem e empreende, não tem quem segure, né? Interessante, interessante. É porque, assim, sempre a gente surge perguntas, sempre tem interesses que a gente tem em fazer, mas, igual eu te falei, eu quero fazer, mas eu tava esperando ali meu amigo que quer fazer a pergunta ali, que não é eu, sabe? Não, nunca é eu. Eita, eu já tô cobrando as consultas, já tá na segunda consulta, vamos lá. Pô, eu tenho um amigo... Cujo nome não irei revelar. Eu tenho um amigo cujo nome eu não irei revelar e ele tem uma curiosidade. Fala. Tirando essa parte do dinheiro, do financeiro, hoje em dia fala-se muito sobre Red Pill. Sim, já fui em 2 podcasts de Red Pill. E esse é um tipo de assunto que você aborda ou você não aborda tanto ele no seu Instagram? Abordo quando tem algum conteúdo Red Pill para ser comentado, quando tem alguém que me fala alguma coisa, sim. E eu fui em 2, eu fui no Redcast e fui no Pink Pill. Então, já fui em 2. E assim, O duro é os comentários. Eu fui respeitada em ambos pelos entrevistadores.
mas não fui respeitada pelos seguidores. Pelos seguidores Nossa, do... no chat, vai olhar os chats do YouTube. É um negócio assim que parece um circo. Mas por Eu sou quê? chamada de velha para baixo. O maior elogio que eu recebi, o maior elogio que eu recebi lá foi assim: essa velha ainda dá um caldo, você acredita? Nossa! Então, Isso. por que é? Um machista chama uma mulher de velha, é o que eu falei para você, porque está pensando que está desqualificando essa mulher. É como se essa mulher, que eles falam maior valor sexual, não sei o que, como se não tivesse mais valor no mercado, né? Então, um red pill chama uma mulher como eu assim. É só olhar os chats desses 2 podcasts que você vai ver os comentários que fizeram sobre mim. É desse padrão para baixo. Hoje em dia você tem muito, assim, fora esse pessoal da Red Pill, existe muito a questão do preconceito. Às vezes você, chegou nos 60, tá cheio de tatuagem, sim, tem uma vida mais... Porque você tem uma vida, assim, você transmite uma energia boa. A minha vida é boa, porque a minha vida é ótima. Muita gente queria ter minha vida. Sabe? Então é isso, você tem uma vibe legal, aí às vezes eu fico pensando, falo assim, gente, mas eu existe acampo, muito... eu faço trilha. Nossa, minha vida é ótima. Sério. Trilha também? Claro. Caramba, você é uma caixinha... Você sim é uma caixinha de surpresa. Ó, eu fiquei 4 dias acampando para chegar em Machu Picchu. Eu cheguei em Machu Picchu pelas montanhas, numa trilha. Peraí, você foi fazendo trilha? 4 dias seguidos, acampando na montanha, fazendo cocô na montanha, tudo, sem tomar banho, para chegar em Machu Picchu. Caramba, Muito legal, salcantar e treca, é legal. Você sim vive a vida intensamente, né? Vivo da vida que me permito viver, né? Eu trabalho, ganho meu dinheiro, me alimento bem, faço exercício, então tenho saúde para eu poder fazer minhas coisas, né? E você, assim, qual que é uma dica que você dá para seguidoras para que você tem, assim, e até mesmo para o pessoal também, assim, para ter essa leveza, sabe? Para poder ter esse estilo de vida. Porque, assim, eu vejo que muita gente, igual agora eu vou puxar um ganchinho aqui para o podcast do brasileiro aqui, eu vejo que muita gente no Brasil inteiro sempre reclama, sempre, eu queria ter uma vida melhor, eu queria ter isso, queria ter aquilo, e muita gente foca muito no dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu viveria uma vida melhor. Mas talvez, se a pessoa mudar o estilo de vida dela, não é só dinheiro, às vezes ela consegue viver também de uma maneira melhor. Se nós focarmos naquilo que nós conseguirmos fazer, já é uma grande coisa. A internet hoje, ela tem coisas muito maravilhosas. Eu sou bem mais a favor da internet, vejo mais coisas positivas do que negativas. Embora todas as manhãs eu comece abrindo o Twitter, né? Que o Twitter, pelo amor de Deus, né? Aquilo é terra de ninguém, né? Mas todo dia eu abro o Twitter para dar uma olhadinha no que está acontecendo, né? Tá. Mas vamos lá. Mas é bom sempre dar uma olhadinha ali, ver o que tá rolando ali, naquela tretinha. Sempre tem, né? Mas, enfim, o YouTube. YouTube é um lugar maravilhoso. Eu pago o YouTube Premium, eu não canso de fazer propaganda do YouTube, que ninguém paga para fazer isso. O Premium custa aí R$22 por mês. Me garante não ter anúncios. Olha que legal. Você aprende muita coisa pela internet. Então, por exemplo, onde foi que eu aprendi a alimentação que eu faço hoje, saudável? No YouTube, seguindo médicos. Eu não queria morrer de câncer que nem minha mãe e meu pai, e eu comecei a pesquisar. Pensei, eu não quero ter o futuro que meus pais tiveram. Como é que eu vou fazer para não ter câncer? Aí eu comecei a ver. Aí comecei a me interessar. Aí comecei a ver a importância do exercício físico. Opa, isso é importante. Alimentação, isso, aquilo. Então, vocês vejam, hoje todo mundo tem acesso à internet. Então, aprenda na internet várias coisas. Você pode aprender um ofício na internet. Quando eu fui gravar meu curso online, até hoje, todos os meus cursos, quem grava sou eu, sozinha, na minha casa. Iluminação, tudo. Como é que eu aprendi? Na internet. Seguindo pessoas. Olha, a luz tal. Eu me lembro que eu estava com uma câmera que daí eu não entendia, eu queria o fundo desfocado, não achava. É câmera, é a lente 50mm que faz isso. Peraí, vou aprender. Hoje em dia, de verdade, eu tenho estúdio na minha casa, eu tenho luz, tem o que você imaginar. Eu posso gravar o conteúdo que for. Com o quê? Com o controle remoto. Caramba, eu gravo tudo. Porque aí não tem hora, não preciso alugar estúdio, não preciso fazer nada. Entendeu? Então, assim,
voltando. Todos nós podemos aprender coisas sobre alimentação. Podemos aprender coisas sobre exercício. Uma paciente minha, isto é louvável, com uma filha bebê, cujo marido trabalhava em outra cidade. Ela ia dormir com a nenê todas as noites. 8 horas da noite, ela disse que já estava dormindo com a criança. Por quê? Porque ela acordava 4 horas da manhã, é claro. Óbvio. Mas daí ela ia para o YouTube fazer exercício. De graça, com uma pessoa que ela seguia, fazia exercício. Quando a criança acordava, ela já tinha feito exercício. Você está entendendo? A comunicação, tudo ali pelas redes sociais também Entendeu? tem Então, seu assim, benefício, né? Então, todos nós podemos ser pessoas realizadoras. Quando a gente começa a ser uma pessoa realizadora, a gente sente orgulho de nós. Quando a gente sente orgulho de nós, o que a gente faz? A gente aumenta a autoestima. Vou dar um exemplo de 2 seguidoras. Uma que fez o que eu falei e outra que não fez, tá? A que fez. Me manda uma mensagem. Maria, estou desesperada, meu casamento está mal, mas eu não sei fazer nada. Ela dizia assim, eu só cozinho o dia inteiro, não sei fazer nada. Aí eu falei, escrevi para ela, juro, hein? Sabe fazer pão? Ela disse, sei. Eu falei assim, então faz um pão e vende na tua vizinhança amanhã? Ela me desobedeceu. Ela fez 2. E ela mandou uma mensagem para mim. Vendi 2, Maria, estou super animada. Aí eu escrevi para ela. Eu tenho uma paciente, e é verdade, que começou picando fruta na cozinha dela quando a filha era nenê e ia vender salada de fruta em academia. E hoje ela tem uma empresa que pica 1 tonelada de couve por dia. Caramba. Eu não estou brincando. Isso é sério. Aí eu falei para ela, então começa, faz pão e tenta vender. Não tem mercadinho, porque é uma cidade do interior. Tem mercado. Quem sabe eles queiram teu pão. Resumindo, ela hoje é uma empreendedora. Ela me manda foto do que ela faz, você não acredita. Ela faz esfirra, faz um monte de coisa. Beleza. Outra seguidora, a mesma coisa. Ah, eu só fico cozinhando o dia inteiro, esquentando a barriga no fogão. Eu falei, sabe fazer pão? Sei. Eu falei, faz pão. Ah, daí eu cobrei dela. Ai, não fiz. Ai, eu tenho vergonha. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, nós temos um país, já que é podcast brasileiro, nós temos um país em que tem muito improviso, tem muita informalidade. Isso não é ruim. Porque na informalidade, nós podemos crescer. Nós podemos fazer coisas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, assim, não é que eu estou com positividade tóxica. Não estou dizendo assim, tudo você pode. Mas eu estou dizendo que a tua autoestima, no momento que você levanta da cama, você arruma a tua cama, você arruma as tuas gavetas, você toma teu banho, você tem uma certa ordem na sua vida, você começa a ordenar o teu tempo também. Aí você pode, quem sabe, criar uma fonte de renda, né? E fazer as coisas. Ao invés de se queixar, né? Isso é verdade. Hoje em dia as pessoas se queixam muito e fazem quase nada. Nem todo mundo, mas as pessoas que se queixam poderiam fazer mais, com certeza. E aí sim elas iriam agregar para elas. Pessoal, olha só. Tananana. Tá já chegando. Consultou tudo que você tinha que consultar, agora me joga fora, né? Agora, poxa, caramba. Não precisa mais fazer consulta. Não. Assim, na verdade, eu tenho um amigo ali que ele quer fazer outras perguntas, mas eu falei para ele esperar um pouquinho. Sensacional. Mas é incrível, Maria. Obrigada, querido. Tá, você é um amor. Obrigada, e já começou bem, ó. Eu que te agradeço muito. Começou bem com essa flor Não, maravilhosa. Vamos mostrar essa flor. Ele me presenteou essa flor linda hoje. Gente, olha só. Eu aprendi, igual eu te falei, eu aprendi com a minha mãe, ser cordial, assim, e poder tratar a outra pessoa bem. Eu tive um relacionamento, já que a gente tá falando de relacionamento o tempo inteiro, eu tive um relacionamento onde que eu tava com essa pessoa e todas as pessoas que a gente andava, a gente conversava, então eu dava atenção para todo mundo e conversava. Aí ela aí teve um dia que estava
num local, aí um rapaz chegou lá pedindo a comida, né, um lanche, aí eu falei pra ele, assim, senta aqui, vamos conversar, enquanto eu preparo um lanche lá pra você. Aí ele falou, não, desculpa, eu tô, né, eu não tô bem vestido e tal, tá aí com vocês, só queria pegar o lanche e ir embora. Eu falei, tudo bem, não tem importância, mas eu faço questão de você sentar aqui e a gente conversar. Aí na hora que ele pegou o lanche e foi embora. Na hora que ele saiu, ela já olhou pra mim e começou a rir. Ela falou, meu, eu sabia que você ia conversar com ele e chamar ele pra conversar. Isso é sociável, né? A gente gosta de conversar com todo mundo, né? Então, assim, isso é super interessante. E isso daqui é pra você, assim, em forma de carinho. Obrigada, o podcast querido. do Brasileiro, aqui a gente agradece todas as pessoas que a gente vem aqui, que senta aqui, que conversa com a gente. Isso é super interessante, isso é muito bom, isso é legal. E o podcast do Brasileiro é isso. É poder conversar com todas as pessoas e absorver esse conhecimento. Você tem noção? Ó, eu vou uma coisa que eu quero falar para você que está vendo agora, nesse exato momento aqui. Você tem noção que a gente está aqui do lado de uma pessoa que estudou anos, teve 2 formações acadêmicas e trouxe pra gente isso porque a gente só conversou só um pouquinho, porque eu tenho mais pergunta, tem mais coisas ainda, só que a gente vai deixar pra parte 2, porque a gente vai te chamar novamente pra vir pra cá. Obrigada, isso daqui é só uma pitadinha de... O famoso gostinho não, né? Como fala, dá o desejo. Dá o gostinho assim, gente, ó. Tá. Esse é um pouquinho que a gente pode trazer dessa pessoa incrível, dessa profissional maravilhosa, que tem um conhecimento grande, gigantesco, que conhece muito, que sabe muito, que tem muitas seguidoras, que tem ali, ela mostrou pra gente aqui, gente, que é muita gente que chama na DM pra poder conversar com ela, muita gente que tem milhares de perguntas. Eu também tenho várias outras perguntas pra poder fazer. Só que assim, eu queria trazer você aqui agora para poder conversar um pouquinho com a gente, para começar a dar um gostinho no pessoal, para entender e saber sobre o seu trabalho. E na hora que você tiver um tempinho, você poder vir e conversar com a gente, mas assim, legal, sem tempo, sabe? Obrigado. Você quer que você senta assim e fala assim, gente, Maria, vamos conversar agora, porque tem muita, não só o amigo, mas tem uma amiga minha também que tem curiosidade. Beleza. E todas elas vão poder Valeu, perguntar. Querido. Obrigada, Maria, tá? Obrigada, obrigado, tá, viu? Fabiano? Obrigada, querido. Obrigada Sério, mesmo. de verdade. Foi maravilhosa, tá? Obrigada, querido. Ó, e foi maravilhoso sua presença aqui com a gente. E é isso. Te desejo tudo de bom. Pra você também. Desejo a todas querido. as suas seguidoras que continue, gente. Continue fazendo várias perguntas que eu também, de vez em quando, vou lá dar uma olhadinha lá, sabe, nos videozinhos dela, quando ela passa todas aquelas informações incríveis pra vocês, viu? A gente é homem, mas tem hora que também a gente tem muita curiosidade. E é isso. Obrigado, Valeu, obrigado Obrigada, por tudo. Tá? Obrigada. E espero realmente, novamente, você poder vir e estar aqui no podcast do Brasileiro novamente. Valeu, Fabiano. Obrigada, tá, querido? Obrigado. Até a próxima. E é isso aí, pessoal. O podcast do Brasileiro agradece. E ó, se inscreve no canal, deixa o like, já deixa sua curtida e prepara, porque vai vir cada corte maravilhoso. Até mais.